Olá pessoal, hoje pretendo aqui tratar sobre a história das sociedades empresárias, trazendo como era na Antiguidade, depois a Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea até hoje, uma breve exposição sobre como foi no direito brasileiro e algumas reflexões. E sobre a Antiguidade, podemos ver que a propriedade da família era unificada no pátria família e pelas obrigações do pai vinculava-se a família como um todo, e o patrimônio da família era constituído em torno da figura do pai. Nós não tínhamos ainda uma característica específica de uma sociedade. Com a Societas Romana, na Guerra de Roma versus Cartago, em 215 a.C., Aníbal colocou a Roma em maus lençóis, e Roma, para conseguir reagir contra Aníbal, bolou uma estratégia que se chamou a Estratégia Fabiana, e nessa estratégia foi constituída essa Societas, que é uma espécie de ideia primordial das sociedades. Foram constituídas 3 societas para coleta de roupas e alimentos, e como contraprestação seria concedido aí dinheiro para as pessoas que colaborassem depois que a guerra terminasse. Haviam 19 soldados que foram exonerados das obrigações de guerra para coletar essas roupas, alimentos e outros mantimentos coletados. Justamente tudo focado aí no sucesso. Se fosse bem sucedido, obviamente a contraprestação seria paga para aqueles que ajudaram. Se não houvesse sucesso, aí mesmo os 19 soldados seriam prejudicados. Logo em seguida, e como um tipo de societas, teve a Societa Publicanorum, que Roma, a princípio, era uma burocracia pequena, com senadores, mas começou a haver uma expansão do Império após 27 a.C., e houve uma necessidade aí de um aparato burocrático maior. E daí foi criada essa Societas Publicanorum, que é as sociedades de publicanos. Os publicanos eram homens respeitados, o próprio nome sugere uma proximidade com os estados, né? Publicano. Eram cidadãos privados que negociavam com o Estado para realizar atividades públicas. Entre os publicanos mais famosos, a gente pode destacar aqui Cícero e Augusto. Eles formavam, então, instituições privadas que exerciam funções públicas. Era um tipo especial das societas, e essas atividades passaram a ser exercidas aí após 300 antes de Cristo, e consistiam em restauração de templos, em outras obras públicas como ruas, muros, aquedutos, esgotos, circo, de tudo um pouco, inclusive obtenção de suprimentos militares. E havia aí a atividade mais notória e conhecida até hoje, que era a coleta de imposto, em que era utilizado para financiar o Estado, que a princípio tinha uma burocracia pequena, mas que com essas societas foi cada vez mais crescendo. Muitas vezes se pagava aí essas societas publicanorum com parte do imposto recolhido, e outra parte era repassada ao Estado. Entre as características societárias desse embrião, a gente pode dizer que ela era reconhecida como uma entidade separada da pessoa dos seus sócios, dos seus donos, né? Não era propriamente uma parceria romana. A pessoa podia agir como uma pessoa comum e, inclusive, a societas sobrevivia aos seus sócios, possuía ações ou cotas que representavam a participação no negócio. Podia ser vendidas, essas participações poderiam ser vendidas aos sócios ou à própria societatis. Tinha um valor que variava também, e tinha inclusive órgãos, né, com a separação aí da gestão das atividades sociais e uma administração centralizada aí em determinados representantes. Havia também a assembleia de sócios e inclusive uma hierarquia distribuída entre manceps, que negociavam os contratos e garantia das obrigações das societas, os sócios, que forneciam capital e garantias, e os magistri, que era muito similar ao que a gente chama hoje de Board of Directors, né, os conselhos de administração ou diretoria, apontados e eram apontados anualmente aí pelos sócios para fiscalizar os manceps, né, que eram os representantes, como se fossem os diretores assim, da companhia. E isso foi crescendo com o passar do tempo, né, cada vez mais, desde 300 a.C. até 50 a.C., a gente vê que foi crescendo a significância econômica dessas sociedades, inclusive com a ampliação da estrutura romana, e até que chegou a ser um risco para a República, que teve fraudes, envolvimentos com corrupção, negócios que foram bem prejudiciais, e até chegar a um ponto de que Cícero escreveu lá que se as societatis caíssem, o Estado também cairia. Havia aí uma ligação muito intrínseca entre essas societatis e a atuação do Estado, o crescimento do Estado.
No século II depois de Cristo, essas sociedades foram ficando obsoletas. A burocracia governamental foi tomando lugar dessas sociedades, então o Estado foi crescendo, o Império foi crescendo, e os governos locais romanos foram substituindo, então, essas funções que antes privatisticamente eram exercidas pelas sociedades. Então, sobre as sociedades, esse primeiro embrião que a gente viu na Idade Antiga era isso. Depois, claro, nós tivemos a queda do Império Romano, tivemos as invasões bárbaras, e aí a atividade econômica passou a se concentrar nas famílias medievais. O pátria e família continuava sendo o principal, a família era vista como uma comunidade de produção e não meramente uma comunidade de consumo. Ela operava como se fosse uma unidade econômica mesmo. Inclusive, os atos dos filhos poderiam se vincular ao patrimônio familiar, não apenas os atos do pátria e família, mas também os atos dos filhos. Os coherdeiros poderiam gerir esse patrimônio familiar, havia um fundo conjunto, embora não existisse ainda cota-partes, mas havia esse fundo conjunto, né, esse patrimônio especial aí da família. E o foco passou a ser visto na vida doméstica, né, dividida em conjunto aí por esses membros integrantes da família, e não necessariamente ao vínculo consanguíneo. Isso significa que a moradia em conjunto e o trabalho em conjunto, mesmo fora da família, começou a ser admitido como um membro dessa família e, portanto, ter efeitos aí na divisão do patrimônio. Mas nós vamos ver isso logo adiante. É interessante lembrar que nessa época o direito canônico da igreja era muito importante, e inclusive para atrelado aí a criação das primeiras personalidades jurídicas, entes abstratos, a gente tem a própria igreja vista como o corpo místico de Cristo, a igreja vista como uma universitas, como uma persona ficta, então um embrião aí das pessoas jurídicas. Havia uma existência legal separada dos membros, que eram os representantes da igreja, e havia a impossibilidade de formação ainda, nessa época, de vontade do ente coletivo considerado isoladamente. Mas as decisões eram tomadas por uma maioria qualitativa, e essa maioria geralmente congregava dois elementos, tanto o maior número quanto também a senioridade dos que votavam. Aqui, no direito canônico e na Idade Média, a gente tinha a proibição da usura, então os banqueiros tinham que ser muito criativos, os banqueiros medievais, para conseguir manejar o dinheiro para lá e para cá. E aqui a gente tem, então, esses bancos medievais como parte de uma grande mudança na Idade Média, e dentre eles a atuação de Giovanni de Medici em 1398. Esse sujeito foi muito inteligente, muito perspicaz, e mesmo conseguiu criar aí e contornar diversas impossibilidades que haviam na época, justamente para possibilitar a circulação de riqueza. Ele aproveitou lá uma época da Itália em que algumas famílias perderam muito dinheiro, e ele conseguiu criar, por meio desse sistema, a letra de câmbio, que era um sistema engenhoso aí de troca, né? Depositava-se o valor lá num banco, e esse banco permitia que a pessoa retirasse, a pessoa detentora daquela letra de câmbio retirasse em outro banco a quantia depositada. Isso evitava o empréstimo, que era proibido na época, mas foi possível contornar um pouco essa proibição da usura com essa letra de câmbio entendida aí como um título de crédito, porque o banco começou a cobrar taxas e comissões em virtude disso. Aqui também foi criado o câmbio seco, o Dry Exchange, que parecia com a letra de câmbio, mas ao invés de ser internacional, era local, e esses câmbios permitiam aí promessas contrapostas e um certo excedente nesses empréstimos. A gente também vê a criação de holdings bancárias com identidade de sócios, mas em localidades distintas, administração especializada e hierarquizada, entidades autônomas não relacionadas umas com as outras, chegando ao ponto até de os Medici terem virado o banco oficial do Vaticano. Isso antes de haver uma briga que nós veremos depois vai ocorrer. Depois vem o Lorenzo de Medici, e ele começa aqui já 100 anos depois a retratar a decadência desse banco. Os Pazzi, que era a família inimiga, tiveram muitas lutas, muitos embates entre essas duas famílias, que culminou inclusive no assassinato do Giuliano de Medici, que era irmão do Lorenzo,
e a reação foi muito exagerada do Lorenzo. Ele acabou matando todos os integrantes masculinos da família Pazzi, exceto um cunhado, e começou então diversos conflitos aí com o Papa, que acabou substituindo os Pazzi conseguiram substituir os Medici na liderança da igreja. E daí teve guerra, teve muito prejuízo financeiro pro Lorenzo e para os bancos da época. Mas é interessante notar que aqui houve o surgimento da contabilidade, né, a escrituração com partidas dobradas, novas formas de organização, os negócios bancários começaram cada vez mais a embutir lucros nas suas atividades. E nessa mesma época começaram a surgir as guildas, né, formadas por artesãos que negociavam com o banco de maneira organizada. O banco fazia a função então de filtrar quem merecia crédito e fornecer liquidez ao mercado. Isso até hoje ele faz. E, portanto, possibilitava o incremento do risco e o fomento da atividade empresarial. Então, essas associações comerciais, essas guildas e corporações de ofício começaram a crescer cada vez mais. As guildas de mercadores aí, formadas por associações de comerciantes que controlavam uma determinada região, um comércio nessa região. As guildas de artesãos, que era o conjunto de artesãos que produziam bens similares e regulavam a quantidade dos preços e dos produtos, e abrangiam múltiplos ofícios aí, sendo mais amplas até do que as corporações de ofício. Tinha diversas funções diferentes, o mestre, os oficiais, os membros. E, por fim, as corporações de ofício, que eram associações de artesãos especializados em determinado ofício. No século XIV, a gente começa a ver a recuperação da peste negra, né? Teve a peste negra e a própria recuperação, e várias cidades italianas começaram a despontar depois de terem em recuperação aí, domínio estrangeiro, e Florença conseguiu se manter, né? Florença ali é a cidade dos Medici, até que a gente chega na Idade Moderna, em 1453, e aqui a gente tem efetivamente as bases das sociedades empresárias modernas. Primeiro, o Banco de San Giorgio, que é um protótipo do que a gente tem hoje da SA. Ele teve sua duração aí de 1407 até 1805. Esse banco nada mais fazia do que garantir empréstimos por emissão de títulos públicos. Era um banco do Estado que arcava com despesas bélicas contra a Veneza. Era um banco genovês, né? Então era uma guerra de Gênova contra Veneza, e Gênova cedeu, portanto, esses créditos, os créditos de futuros tributos, a esses credores que se organizaram na Casa de San Giorgio, transformando em renda, portanto, as participações que esses credores tinham. As participações eram chamadas de logo de Monti ou Loci Cooperarum e eram notadas nos registros do banco. Mas há controvérsia se isso efetivamente era o berço das SA ou se era apenas uma associação de obrigacionistas. Então a gente pode passar aqui para as associações de artesãos no final do século XV, em que a manufatura de mercadorias começou a ganhar muito destaque. Basicamente, essas associações foram o embrião das partnerships, das parcerias, que são muito relevantes na common law. São origem da responsabilidade em comum pelos bens da comunidade doméstica. Falávamos lá acima sobre essas agremiações de pessoas em torno da comunidade doméstica, e justamente isso está diretamente relacionado a essas associações de artesãos. Elas funcionavam como uma unidade econômica e, portanto, criavam um fundo em comum. O artesão se unia a um colega trabalhando conjuntamente, e essa atividade, na maioria das vezes, era exercida no domicílio do artesão. A contribuição formava uma noção de cota, e inclusive havia participação nos resultados. Era um sistema baseado na confiança, mas tinha lá suas limitações, né? Limitava-se a sócios masculinos, não abrangia as propriedades reais, ou seja, sobre bens imóveis, e possibilitava a introdução de pessoas não pertencentes à família. Esses atos vinculavam o patrimônio comum, os atos desses integrantes, e gerava responsabilidade pessoal dos membros entre si, até a extensão da participação nos negócios. Com o Renascimento e a influência do direito romano, a gente vê criada aí, e mesmo com as grandes navegações e as aventuras e explorações aí da Idade Moderna, vemos a criação das Societas Maris e Societas Terrae. Societas Maris é identificada como a origem da limitação de responsabilidade por uma espécie de comenda bilateral. Então, o tractator, que era o gerente, ele exercia toda a gestão dessa empresa naval, e o sócio investidor não se envolvia diretamente nessa gestão.
e acabava respondendo até o limite do que ele investiu, né? Não respondia sobre todo o empreendimento com o seu patrimônio. Então aqui a gente vê aí a primeira notícia de responsabilidade limitada. Já as Societas Terrae eram parcerias que eram feitas então para empreendimentos na terra, né? Parcerias agrícolas para exploração de atividades comerciais, com o uso do solo. Os sócios compartilhavam o capital ou a propriedade, os lucros eram partilhados também conforme acordado no contrato de sociedade. Havia distinção entre os ativos da parceria e os ativos pessoais do sócio. A gestão era exercida por um ou mais sócios, ou mesmo por gerentes contratados. Os sócios decidiam as questões mais importantes da sociedade. E a gente vê uma evolução da limitação de responsabilidade, vai cada vez ficando mais sofisticado nesses dois expoentes aqui. Também na Idade Moderna, ali nos séculos XVI e XVII, vemos a teoria das concessões sendo colocada em prática. Então, com o crescimento dos estados nacionais e a personificação do rei absoluto, todos aqueles poderes concentrados no rei, as autoridades medievais começaram a perder sua relevância. E daí temos o que a gente chama de teoria das concessões, a Grand Theory, em que havia concessão de privilégios reais, cartas ou patentes, para que determinadas pessoas agremiadas pudessem exercer uma atividade econômica. E isso está muito atrelado ao mercantilismo, ao imperialismo, às grandes navegações, à necessidade de o Estado aprovar essa incorporação. Nos países da Common Law o termo é incorporation, mas em França, por exemplo, eram os privilégios que eram concedidos a essas empresas. Então, para formular uma empresa era necessária autorização, a concessão estatal. Não era propriamente uma alteração, a própria sociedade ela surgia com a concessão do Estado. E esses empreendimentos comerciais começaram a ser cada vez mais sofisticados, contando com financistas e mercadores poderosos aí por trás. A pessoa jurídica cada vez mais é vista como uma técnica de canalização do poder estatal, inclusive sociedades que são consideradas entidades quase que semipúblicas. Depois nós vamos ver aqui as sociedades colonizadoras, a relevância dessa função pública exercida por elas. Vemos também o desenvolvimento dos mercados nessa época, a evolução independente aí do sistema de concessões, e começa a surgir inclusive companhias laterais que não recebiam essa concessão, mas inclusive tinham ações transferíveis. Então eram companhias sem personalidades, as famosas partnerships, que se utilizavam da figura do trust, principalmente nas sociedades do common law, em que esse trust basicamente é consubstanciado na confiança entre as partes. O trustee, que é o gestor do patrimônio, gere aquele patrimônio que forma o trust, com deveres fiduciários, deveres oriundos da confiança, em prol de um beneficiário. Então há uma distinção entre a responsabilidade do gestor, que tem esses deveres fiduciários, e dos sócios, que não necessariamente vão ser uniformes, e que às vezes vão ter responsabilidade limitada, e algumas outras vezes não. Então a gente vê surgir as partnerships, mais ou menos nessa época. E finalmente tem as sociedades colonizadoras, que é o grande berço das SA modernas de hoje, com a necessidade de grandes capitais públicos e privados. A gente tem aí a primeira notícia de uma companhia grande, é a East India Company, na Inglaterra, em 1600. Na Holanda, quase que concomitantemente, surge a Companhia das Índias Orientais Holandesas também. Mas foram havendo, com o passar do tempo, para exploração naval. Em França, outras companhias, na Inglaterra, em Portugal mesmo. E essas companhias eram dotadas de poderes políticos, administrativos, econômicos e militares. Inclusive aí com formulação de espécies de constituição e de regras de civilização, né, regras civilizatórias para os estados em que se fazia a exploração, não só a exploração da atividade econômica, mas também a própria civilização, né? A gente vê aí a relevância desse mecanismo para o estabelecimento da civilização ocidental como a gente conhece hoje. Nesse ínterim também começa a surgir novas técnicas, a gente vê a Revolução Industrial surgindo, principalmente na Inglaterra, que é a precursora da Revolução Industrial. Vemos a necessidade de capitais cada vez maior e de mecanismos sofisticados para dar vazão a esses capitais que eram necessitados. Há uma readequação do modelo das companhias e a técnica das SA vai cada vez mais se desenvolvendo. E até que em 1720, e a gente vê aí que infelizmente não dá para ir no detalhe da evolução histórica, porque senão vai ficar muito grande essa aula, mas em 1720 tem o Bubble Act, que como esse mecanismo começou a ser mal utilizado, começaram a ter escândalos de fraude, dentre eles a Soft Sea Bubble, em que muita gente perdeu dinheiro, se investiu nem sempre de maneira adequada nessas companhias. E a partir de então surgiu a obrigatoriedade de ter efetivamente a personalidade. Houve uma alteração no regime de concessões e agora ele
ele não era tão esotérico, vamos chamar assim, ele era pela vontade do rei, e sim, era um regime mais objetivo, que tinha certos requisitos para serem preenchidos, com previsão legal e tudo. E essas funções passaram a ser exercidas não mais pelo rei, e sim por autoridades públicas, com base num princípio da livre corporificação. Aqui, corporificação é a concessão da personalidade jurídica, né? Havia a possibilidade de limitar a responsabilidade também, e esse período das concessões vai mais ou menos até o século XIX, quando ele termina. Já vamos ver por quê. Então aqui, na Idade Contemporânea, que é desde 1789 até hoje, a gente vê o Código de Comércio francês, né, depois da Revolução, a Revolução Francesa. A gente vê o Código de Comércio francês, em que diz que deve haver autorização governamental, então não é mais um regime de privilégios, mas sim de autorização pelos órgãos públicos que concediam com base em critérios objetivos. O indivíduo passa a ser o centro da legislação, então isso possibilita aí um direito à obtenção de personalidade jurídica através da positivação. A expansão de ferrovias, especialmente nos Estados Unidos, que no século XIX começam a criar grandes mecanismos jurídicos para viabilizar a tomada do Oeste. Pós-Primeira Guerra, a gente vê, então, a Grande Depressão, a criação da SEC, né, a Securities Exchange Commission, que seria mais ou menos a nossa CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários, e todo um cuidado aí com crises sistêmicas, até que a gente chega nas sociedades que a gente tem hoje, né? No século XIX, a gente também teve a criação, no século XX, a gente teve o desenvolvimento da sociedade anônima e o desenvolvimento da sociedade limitada. A sociedade anônima passa a ser vista como um instrumento jurídico da macroempresa, com a limitação de responsabilidade vem cada vez tomando uma relevância maior. A complexidade dos negócios vão ficando maiores também. A globalização amplia tudo isso. A dificuldade de gestão de todos esses núcleos empresariais em diferentes estados. Vemos também a ampliação da própria participação regulatória do Estado, com esses agentes fiscalizadores e mesmo autorreguladores. A extensão dos interesses públicos, dos interesses envolvidos, um caráter quase que público dessas companhias pelo seu tamanho, começa a reacender, buscando mais ou menos a sua origem. O fenômeno da macroempresa fica cada vez mais evidente, essa dissociação entre a titularidade e a gestão do patrimônio e os diversos conflitos de agência que tem a respeito disso. Isso, inclusive, deu origem a uma obra que foi elaborada por Burley Means, né, que é The Modern Corporation and Private Property, em que eles identificam isso mais ou menos lá em 1930. E passa-se a criar aí diversas formas de intervenção estatal nessas grandes empresas, inclusive em situações de crise, o desenvolvimento de toda a legislação das empresas em crise e etc. No direito brasileiro, aqui uma breve retrospectiva, a gente vê o período colonial com grandes concessões e monopólios, os portos ainda eram fechados, algumas capitanias eram organizadas sob a forma de companhias, e o trato era sempre diretamente com Portugal. Em 1808, com a dominação de Napoleão na Europa, a família real vem para cá e há uma liberação do comércio exterior, a criação do Banco do Brasil também. Uns anos depois, o Código Comercial cria o sistema de autorizações, que seguiu o Código Comercial francês de Napoleão, e inclusive previa aí diversas sociedades comerciais, sociedade em comandita simples, em nome coletivo, sociedade de capital-indústria, sociedade em conta de participação, e que aqui a gente via figuras de responsabilidade limitada e ilimitada, responsabilidade solidária, sócio de indústria, sócio capitalista, sócio ostensivo e sócio participantes, que a gente até hoje vê essa figura de sociedade. Não tínhamos aqui ainda a sociedade anônima em si, mas isso logo vai ser criado com o decreto 8.821 de 1882, que estabelece a livre constituição das companhias, com a extinção aí dos privilégios e concessões especiais que ainda existiam, e regulou aqui as sociedades anônimas pela primeira vez no nosso país, inclusive frisando a responsabilidade limitada dessas entidades. E aqui eu compartilho com vocês a tela, desse decreto aqui, como foi elaborado pela primeira vez, e aqui a gente vê que os sócios são responsáveis somente pela cota de capital das ações que subscrevem, ou que lhes são cedidas. Mais ou menos um pouco aí como tem ainda hoje. Depois disso a gente tem o encilhamento e o decreto 434 de 91,
né, com a existência da República, depois disso vai ter o encilhamento. Há um esforço de industrializar o Brasil, concessão de vários financiamentos, mas isso também acaba ocorrendo uma série de escândalos e bolhas financeiras com encilhamento, até que a gente tem o Código de 1916, o Código Civil de 1916, em que a gente tem uma regulação aí das sociedades civis de modo geral e unificado. Essas sociedades comerciais permaneciam reguladas pelas leis comerciais, que, por exemplo, o Código Comercial e aquele decreto que foi abordado antes. No decreto 3708 de 1919, a gente vê a introdução das sociedades por cotas. Então, aí quase mais de um século, né, a gente usa essas figuras para a gente ver como foi relevante, né, esse mecanismo jurídico e como impulsionou o desenvolvimento do país. No Decreto-Lei 2627 de 1940, a gente tem uma reforma da legislação das sociedades anônimas, e nas décadas de 60 e 70 a gente vê uma reforma econômica e jurídica do nosso mercado financeiro, tanto com uma lei específica para o mercado de capitais, quanto a lei da CVM, a lei das sociedades anônimas que a gente tem hoje. E tempo vai, tempo vem, chegamos ao Código Civil, e com ele a unificação das normas sobre as sociedades empresariais, mas essas leis também permanecem apartadas. A Lei de Liberdade Econômica, que buscou desburocratizar, incentivar a atividade empresarial, e a Lei Complementar aí 182 de 2021, que é chamada de Marco Legal das Startups. Muitas leis que tiveram ao longo de todo esse tempo, mas não é possível abordar cada uma delas. Há leis recentes e também relevantes, como a Sociedade Anônima do Futebol, que também descrevem outros tipos societários que têm sido utilizados. Mas poderia também falar das leis sobre falência, sobre concordadas, que depois foi substituído pela Lei 11.101 de 2005, que foi reformada aí nos últimos anos também, para viabilizar a recuperação da empresa em crise. Bom, pessoal, só antes de a gente finalizar a parte histórica, eu acho que era importante falarmos um pouco aqui sobre a evolução das sociedades limitadas. Sociedades limitadas tiveram uma evolução um tanto recente, é um tipo societário que surgiu não faz tanto tempo, faz, claro, mais de um século, mas o seu desenvolvimento é mais recente se comparado com a SA. E a gente pode começar ali pelo século XIX, né, 1800 e pouco, com a Revolução Industrial, e ela tem uma origem aí compartilhada um pouco com a Inglaterra e um pouco com a Alemanha. Tá, então, na Inglaterra, a evolução ela veio vindo de muito tempo atrás, né? Então, até 1800, tínhamos as partnerships e as corporations, né? As corporations eram as SA e as partnerships eram aquelas entidades que não eram registradas. Então, o que a gente tinha ali? A gente tinha o Joint Stock Companies Act de 1844, em que era necessário a constituição de uma sociedade, né? Para se ter uma sociedade era necessário um registro formal, sem mais agora a necessidade de um ato específico do parlamento, mas havia lá uma necessidade de registro formal, como ainda hoje a gente vê. E não havia aqui limitação de responsabilidade ainda, né, para esses tipos societários aqui. No Limited Liabilities Act, que foi mais ou menos 10 anos depois, em 1855, a gente começa a ver a proteção da responsabilidade limitada, com acionistas de empresas registradas obtendo essa limitação de responsabilidade, mas ainda era restrito apenas às corporations, né? Não às partnerships. Mas, enfim, se permitia aqui já uma corporation de menor porte, né? Que tivesse pelo menos 25 membros. Depois vem o Joint Stock Companies Act de 56, logo depois, né, um ano depois, que previu essa Private Company Limited by Shares, né? É uma companhia um pouquinho melhor, mas ainda é uma companhia, uma SA, e justamente simplificava aí o processo de constituição dessa companhia. Tem gente até que diz que é uma das bases das limitadas modernas. Havia já personalidade jurídica própria, e aqui esses 25 membros, né, eles reduzem para 7. Então já fica mais fácil o acesso. Um grupo fechado de pessoas, então, né, com restrições às transferências, era permitido que criasse isso. Era como se fosse uma SA que não fosse colocada a público, né, que não fosse, não tivesse os seus valores imobiliários, suas ações, seus papéis colocados à disposição do mercado investidor. Tem uma contraposição aqui com as Public Limited Companies, que eram as PLCs, que eram diferentes, né? Porque essas Public Limited Companies tinham os papéis colocados ao mercado investidor, né? Disponibilizados ao mercado investidor como um todo. Aí veio o Companies Act de 1862, que faz uma consolidação das leis, e finalmente o Partnerships Act, que cria essa General Partnership, que é uma espécie de sociedade em comum, né? Que reconhecia que mesmo não levando a registro, ela, embora não tivesse personalidade própria, era possível existir, né, a existência dessa agremiação de pessoas
lá. Então essa seria a General Partnership, que na verdade é o que já vinha ocorrendo aqui em cima, mas foi sendo admitido como reconhecido, né, pelo ordenamento jurídico aqui no Partnerships Act. E depois vem o Limited Partnerships Act de 1907, vejam como já passamos aí um longo tempo, né, desde que isso começou, em 1844 até aqui, né, meio século. Daí criam-se as Limited Partnerships, né, que tinha sócios gerais ali, os General Partners, e os sócios limitados, que eram Limited Partners. É mais ou menos como uma SCP, em que um sócio fica ostensivo ali, né, ele administra a empresa e tem a responsabilidade pelas dívidas da empresa, e o outro fica protegido, assim, numa função mais passiva, embora não oculto aqui. Daí depois teve mais uma consolidação, e finalmente esse Companies Act de 1929 reduziu o número de sócios para 7, mas aqui também a gente está falando de uma SA ainda. O Limited Liability Partnerships Act, só no ano de 2000, tá, o LLP, admitiu então esse modelo híbrido de partnerships mais responsabilidade limitada. Responsabilidade limitada aqui, né, em que os sócios respondem pelo valor investido e ela possui personalidade jurídica própria. Na Alemanha, a Alemanha que sim é o grande... Essa Alemanha de 1892, né, a gente vê aqui um pouquinho antes dessa consolidação de 1907, 1908, na Inglaterra, mas na Alemanha em 1892, cria-se essa Gesellschaft mit beschränkter Haftung, que é justamente uma sociedade com limitada responsabilidade, né, traduzindo aqui para o português. E é uma estrutura intermediária, né? Ela é um tipo específico, né? Os sócios têm responsabilidade limitada ao valor das suas cotas, mas aqui a gente não está falando mais de uma sociedade de capital, né? Como a SA, como a corporation. A gente está falando de uma sociedade de pessoas. Então, a partir desse momento, começou a ser admitido isso. Isso foi difundido na Europa, né? Na França, a gente tem a Société à Responsabilité Limitée, desde 1867, esse modelo vem sendo estabelecido. Claro que não com todas essas características da Alemanha de 1892, mas já em resposta aqui ao que na Inglaterra vinha sendo construído, né? Porque muitas sociedades francesas iam para a Inglaterra. E na Itália também a Società a Responsabilità Limitata. No Brasil, a gente teve o projeto-lei de 1865, em que Nabuco Araújo, que era ministro da Justiça, tentou embarcar o modelo de sociedade limitada francês e inglês, né, e não conseguiu. Foi rejeitado pelo imperador Dom Pedro II. E até que tem, no STF, tem esse registro aí da tentativa de criar um projeto aí nesse sentido, né, de uma sociedade com essas características. E, finalmente, vem o decreto 3708 de 1919, em que o inglês de Souza, que era o responsável pelo projeto, introduziu as sociedades por cotas de responsabilidade limitada, né, com aquela natureza híbrida, sendo uma sociedade de pessoas, tendo uma estrutura contratual, então, um contrato social, e com essa relevância marcada do caráter pessoal do sócio. Ao mesmo tempo, tem a característica da sociedade de capital, que é a responsabilidade limitada, né, a limitação da responsabilidade dos sócios com relação às dívidas sociais. A responsabilidade limitada vai até o capital subscrito e ela tem também personalidade jurídica própria. Então, desde esse decreto 3708 de 19, nós temos essa situação no Brasil. Aqui para vocês o decreto, em que eram poucos artigos aqui, 19 artigos, né, mas já fez uma grande diferença, porque o Código Comercial e o Código Civil não previam esse tipo de sociedade. Finalmente, no Código Civil de 2002, a gente teve a consolidação da sistemática atual, que está lá no artigo 1052 e seguintes, que nós vamos ver numa aula própria aqui no curso. Então, acho que é interessante frisar que a sociedade limitada teve um surgimento mais recente e congrega aí esse caráter híbrido, né, esse caráter híbrido entre uma sociedade de pessoas e uma sociedade de capital. Então, sobre sociedades limitadas era isso. E, portanto, eu fecho aqui com algumas reflexões. Vemos a importância desse mecanismo, em primeiro lugar, né, dos mecanismos societários da sociedade empresária para, desde buscar defender a sociedade romana contra Aníbal, quanto possibilitar a organização do trabalho nas famílias medievais, os primeiros bancos que surgiram, as explorações navais e territoriais que foram características da sociedade moderna, a colonização de estados distintos, o desenvolvimento das ferrovias, a sofisticação cada vez crescente, buscando sempre a inovação e a circulação de riquezas,
perante a sociedade, com mecanismos mais e mais importantes. E sempre houve essa dicotomia, né, entre o caráter público, o caráter privado, o caráter coletivo, o caráter individualista, a autonomia jurídica ou a correspondência entre os membros, a artificialidade desses entes ou a sua realidade conforme os grupos que se agremiavam, a limitação da responsabilidade ou a solidariedade dos seus membros, os interesses sociais contra os interesses particulares. Inclusive, era possível dar uma aula inteira sobre o que é a função social e o que é o institucionalismo clássico moderno, o contratualismo clássico moderno, o sistema de privilégios reais, as autorizações governamentais, até se chegar à liberdade de constituição, que ainda, convenhamos, tem que cumprir certos requisitos para ser admitido na junta comercial. Então, tudo isso a gente vê uma evolução que está relacionada à própria evolução da humanidade. É como se fosse uma extensão aí do ser humano. O ser humano é um ser social e, portanto, ele precisa também de mecanismos sociais para atingir os seus objetivos e os objetivos da sociedade como um todo. E é aí que entram as sociedades empresárias, seja como um complemento das entidades públicas, seja como uma forma de alcançar os próprios objetivos pessoais de cada um dos seus membros. Ficamos por aqui hoje e até a próxima aula. Isn't it strange, Joe? It's funny.